Nosso programa prossegue. Hoje estamos iniciando uma nova fase de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Sim, pois até agora nós levamos ao ar pela TV Floripa, canal 4, também reproduzido pela internet e também no portal do IPAP, 20 inserções de 15 minutos. A partir de agora, as inserções serão de meia hora. Eu tenho também todos essas 20 inserções feitas até aqui, elas estão em DVDs. Cada DVD tem 4 programas de 15 minutos. Se você desejar, poderá adquirir os DVDs também e tê-los para você revê-los a hora que quiser e mostrá-los para quem quiser. E se quiser também, se você for palestrante ou for parapsicólogo do Sistema Grisa, você inclusive poderá usar essas imagens, esses DVDs, para ilustrar alguma palestra, alguma atividade sua. Hoje, portanto, iniciamos uma inserção de meia hora. O nosso programa hoje vai ser o dobro do que você estava habituado a assistir. Portanto, das 21 horas às 20h30. E depois você poderá rever esse programa também no portal do IPAP ou Sistema Grisa, que tem as duas formas de ingressar no nosso portal: www.ipappi.com.br ou então www.sistemagrisa, uma palavra só, Sistema Grisa, Grisa, G de grande, RISA.com.br. Então você tem várias opções, mas também poderá continuar adquirindo os DVDs, você que assim prefere. Então, nós iremos hoje a começar a reprisar um pouquinho do que eu já falei em programas anteriores sobre qual é o grande objetivo desse programa. Primeiro, eu sempre desejei fazer um programa didático, como quando eu comecei a escrever meus poemas e depois meus livros. Eu sempre, livros, seja didático-pedagógicos, científicos, seja livros que tenham uma conotação mais romancesca, de romance, ou seja, de ficção. Eu sempre busquei escrever de tal forma que pessoas de nível médio, de ensino médio, ou até um pouco abaixo, pessoas que tivessem interesse em ler, pudessem ler com facilidade e entender o que eu explico. E até hoje, graças a Deus, tenho tido excelente retorno nesse sentido, porque todas as pessoas dizem que admiram 3 características das minhas obras escritas. Primeiro, a clareza das ideias, a organização das ideias. Segundo, a linguagem gostosa de ler. E terceiro, a propriedade com que eu explico as coisas, que todo mundo entende o que eu quero dizer. Então, isso me deixa feliz, e isso soma um quarto aspecto que o meu crítico literário, chamado Enéas Atanásio, sempre dizia-me: Grisa, teus escritos são marcados por uma coerência contínua. E eu posso agradecer ao Enéas Atanásio, pois ele me ajudou com essa sua observação, me ajudou a ter uma atitude mais científica. Porque cientista que não é coerente, não é cientista. Filósofo, pensador, até pode saltar de um galho para outro, trocar de ideias, mudar, mas se você faz um trabalho efetivamente científico, não há como mudar. Ou então você é apenas um entusiasta que se diz ser cientista e não é capaz de fazer desenvolver conhecimentos que tenham coerência
e sejam integrados e realmente levem adiante um conhecimento que possa ser chamado também de científico. Então, hoje também eu vou falar para vocês um pouco mais sobre esse Grisa, que, como já disse, não tem mais a possibilidade, por enquanto pelo menos, de enxergar você. Mas eu vejo o seu interior. Como que esse Grisa cresceu e evoluiu, especialmente no campo da parapsicologia. Para desenvolver os nossos conhecimentos nesse campo, eu e todo o meu time, que hoje eu posso comunicar a vocês, que já são 600 parapsicólogos clínicos, parapsicólogos terapeutas do Sistema Grisa, é que foram formados dentro das unidades do nosso Instituto, IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, e que utilizam as nossas obras em seus estudos, obras publicadas pela nossa editora, LIPAP, Livraria Editora de Parapsicologia do Sistema Grisa. Nós temos isso aqui em Floripa. Nós temos também no Rio de Janeiro uma outra editora, que é Sistema Grisa Editora, que publica obras dos parapsicólogos clínicos do Sistema Grisa, de pessoas que integram a nossa equipe nacional. Lá então são publicadas obras que não sejam do Pedro Antônio Grisa. Aqui são todas obras, na LIPAP só publicamos obras do Pedro A. Grisa, mantendo a tradição de Monteiro Lobato, como eu já expliquei em programa anterior. Então, o IPAP foi criado aqui em Florianópolis no dia 31 de outubro de 1984. Portanto, ao final deste ano, nós estaremos comemorando 27 anos de existência. Nesse período dos 27 anos, nos primeiros anos nós nos dedicamos, como sempre nos dedicamos, à pesquisa, ao ensino e às terapias alternativas. Hoje, a terapia praticamente exclusiva dentro do nosso instituto é a da orientação parapsicológica. Mas nós sempre dizemos que um dos grandes objetivos do IPAP, Sistema Grisa, é somar para multiplicar. Então nós temos pessoas que nós recomendamos aos nossos alunos, às pessoas que nos procuram nas terapias, etc., para que também busquem outros profissionais que podem somar com o seu processo de autoconhecimento, organização mental e, consequentemente, equilíbrio pessoal, tanto no seu mundo interior, quanto na sua saúde, quanto nas suas relações com o mundo à sua volta, com as pessoas e com a sociedade em geral. Então, eu vou citar duas pessoas apenas. O Jaime Lopes Dalmau, Dr. Jaime Lopes Dalmau, que é o nosso astrólogo. Se você quiser fazer uma excelente carta natal e buscar com ele outras orientações, você tem um ótimo endereço buscando a ele. Sempre o nome dele também consta no nosso portal. E ele mesmo tem seu site. Então, a segunda pessoa é irmã Hilda de Souza. É assim uma freira. Ela faz análise das mãos. Então você pode conhecer-se melhor fazendo uma análise das suas mãos. Não é apenas das linhas e dos sinais das mãos. É do formato das mãos, é do tamanho dos dedos, é do formato dos dedos, é do tamanho de cada falange e assim por diante. Além das linhas das mãos, além das várias figuras que as linhas podem produzir em sua mão, como estrelas, etc.
E então, os montes e assim por diante. As mãos são o retrato de você. Eu tenho um poema que eu digo que os olhos são janelas da alma e as mãos são o retrato de suas faces, da sua face. Então, nós temos o sistema solar, que é a presença mais próxima do Criador do Universo, com suas energias fantásticas presentes em astros e especialmente a estrela Sol, e depois os diferentes planetas, até o satélite da Terra chamado Lua. Tudo isso tem influência sobre nós. Saiba ou não saiba, admita ou não admita, queira ou não queira, isso acontece. Porque isso faz parte da magnífica obra que o Criador colocou à nossa volta e à nossa disposição. E assim, nós também temos as mãos, eu digo, como na reflexologia, que é uma das terapias utilizadas há bastante tempo. No Brasil temos até uma associação dessa terapia chamada reflexologia. As plantas dos pés, não é sola do pé, desculpa, algumas pessoas usam, sola é do sapato, mas na planta do seu pé você poderá encontrar vários elementos, como caroços doídos, partes mais doloridas da planta do pé, ou caroços, elementos salientes, que você tem toda uma terapia que ensina como você dissolver por massagens esses pontos, quando são rígidos, seja você pressionar e fazer massagem mais leve nos pontos mais doloridos. Mas tem uma coisa simples, vou dar essa dica para você agora. Se você tem problema de intoxicação orgânica, ou você se alimentou mal, porque você comeu demais de algumas coisas, ou bebeu, abusou na bebida, coisa que eu valha, digo, fazendo massagem sobre os pés, especialmente nas canaletas que se formam entre os ossos que dão continuidade lá nos dedos, sobre o pé. Você fazendo massagem nesses canaizinhos que existem entre os ossos, que terminam com os dedos dos seus pés, você poderá desintoxicar o seu organismo. E não se estranhe se logo depois que você fez uma massagem aí de 5, 10 minutos, pode ser os dois pés, tá? Você vai urinar e a urina estiver muito escura. É sinal que a massagem fez efeito. Porque essa urina escura é aquilo que muitas pessoas dizem, especialmente as pessoas mais simples, o sangue venenoso. Alguns entendidos dizem que o caipira quer dizer sangue venoso, porque o venoso é mais escuro que o arterial. Digo, mas não é isso não. O caipira sabe muito bem, a pessoa do interior da roça, convivendo com a natureza, sabe muito bem o que é sangue venenoso, porque sempre se usou a famosa sangria. Meu pai era especialista em sangria para cavalos. Então, quando às vezes eu ia assistir a fazer uma sangria, ele dizia, tá vendo, Pedrinho? Olha que sangue escuro tem esse cavalo. Outra vez, um dia o pai foi fazer uma sangria, bateu lá o instrumento dele, começou a sair sangue. Ele dizia, Pedrinho, esse aqui não tem problema de sangue venenoso, vamos tampar já e vamos deixar o sangue lá, porque não precisa tirar sangue desse cavalo, não resolve nada. Mas aquele que tinha sangue venenoso, sangue escuro, o pai tirava pelo menos 1 litro, ou até 2 litros de sangue. Para ele, ao refazer o sangue, o pai tinha essa explicação, ele faria um sangue melhor do que aquele que havia sido tirado. E ao tirar o sangue venenoso, cheio hoje a gente sabe, né, de elementos nocivos à saúde, até ao coração, etc., ao rim,
Então as toxinas que estavam presentes fazia melhorar, reduzia a intoxicação do animal. E por isso, depois ele podia comer melhor, etc. E melhorava mesmo. Se o pai ajudava o cavalo a melhorar também, porque ele tinha fé naquele processo, se ele fazia aquilo com carinho, com amor ao cavalo, digo, tudo isso vem junto. Mas, então, você também pode, sem precisar fazer sangria, você pode melhorar a qualidade do seu sangue fazendo massagem nos seus pés, na planta dos pés e sobre o pé especialmente na parte dianteira do pé, entre os ossos que dão continuidade às falanges dos seus dedos dos pés. Bem, então, já indiquei 2 terapias para vocês e dei umas dicas de uma terceira, que nós temos na medicina tradicional chinesa, hoje diz assim, mas eu digo a medicina chinesa, na verdade, levou embora aquilo que a Índia já tinha criado, lá na Ayurvédica e companhia. Lá se falava, então nós temos hoje as técnicas por aí difundidas. O Duin. O que é o Duin? Duin é fazer massagem leve sobre um ponto dolorido do seu organismo. Por exemplo, para o seu estômago, fazer massagem leve nesse músculo que fica entre o indicador e o polegar. Eu digo que é a barriguinha da mão. Fazendo uma massagem leve assim só na pele, isso é Duin. Se você aperta e sente um caroço nessa região da mão, e você aperta, dói, você faz massagem em cima desse ponto dolorido, segura apertado e ele vai diminuindo de tamanho e vai aliviando, você está fazendo shiatsu. Mas se você quiser, você pode usar outra técnica, que é a do Mosha Bustão. Só que o Mosha Bustão já é técnica de especialista, digo. Mas é quando as pessoas querem começar a tomar posse dos conhecimentos como se só ela é capaz de aplicar. É o domínio do outro pelo poder do conhecimento. Então eu digo, não precisa usar Mosha Bustão. Você não precisa usar uma Mosha é geralmente uma folha de planta, tem vários tipos que servem para isso, que você enrola e depois bota fogo. E aquela mocha quente você aproxima do ponto. Eu digo, mas você tem calor nos seus dedos, faz massagem rápida e firme com o polegar, por exemplo, nessa região, e aí o que vai acontecer? Vai esquentar, vai fazer o mesmo efeito da técnica do Mosha Bustão. Bem, tem umas dicas aí então para você. Esses pontos da barriguinha, como digo, da mão, entre o indicador e o polegar, ajuda para o seu sistema digestivo todo. A mão direita é mais o estômago, na mão esquerda é mais os intestinos, mas vale na verdade para todo o seu organismo. Bem, mas isso não é assunto da minha especialidade, estou apenas dizendo que eu conheço isso também, que eu aplico para mim isso, e até mesmo para as pessoas, meus familiares mais próximos, com minha esposa, meus filhos, meus netos, quando tenho oportunidade, eu ensino e faço isso. Bem, mas então eu queria agora também falar um pouquinho sobre o nosso instituto, o IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Já expliquei em programa anterior que antes de nós criarmos o próprio instituto, já sabíamos que os fenômenos paranormais teriam a sua explicação maior, talvez a sua explicação completa, no potencial mental. Hoje eu tenho um livro publicado chamado Paranormalidade, um Potencial Mental. Então, nós já sabíamos antes de criar o Instituto. E as nossas pesquisas foram aos poucos demonstrando isso. Que os fenômenos paranormais não têm origem no sorte ou no azar, de qualquer jeito, e nem mesmo são resultantes, muitos deles, como se o mundo do além, com suas diferentes personagens, se metesse em nossa vida sem ser convidados. E sim, são resultantes da mente humana. Então, o IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, assim foi chamado por esse motivo. E cada vez mais isso fica confirmado. Hoje podemos afirmar
que você é muito mais capaz do que sabia, ou que se deu conta até hoje. E muitíssimo mais capaz do que tantas vezes instituições, pessoas, crenças, etc., permitiram que você percebesse. Então, o IPAP hoje oferece um curso de formação do parapsicólogo clínico do Sistema Grisa. Eu prefiro mesmo parapsicólogo terapeuta do Sistema Grisa, porque o clínico ele reduz um tanto o nosso campo de atuação. E o IPAP atua muito mais do que apenas no campo da manutenção, prevenção da saúde boa e até da reconquista da saúde mais plena. Damos a nossa contribuição, digo. Eu sempre afirmo que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei que tenho um muito bom produto para oferecer, que são os conhecimentos que nós desenvolvemos a partir dos fenômenos paranormais, depois descobrindo que os fenômenos paranormais são desencadeados pela mente humana, e fomos estudar a mente humana na relação com os fenômenos paranormais. Aí depois nós fomos perceber que para organizar as pessoas e fazer uso melhor do seu potencial paranormal, era preciso, sim, também compreender como o ser humano funciona. E aí desenvolvemos todo um estudo da relação existente entre fenômenos paranormais, a sobrevivência, não só do ser humano, mas aqui especificamente do ser humano, e a estrutura das personalidades, mas dos papéis que cada personalidade vai desenvolver no seu contexto familiar. Então nós temos hoje o curso que está dividido em 3 anos. Primeiro ano, nós desenvolvemos o CAOP primeiro nível, que habilita o estudante, ao concluir o primeiro ano, CAOP primeiro nível, como nós chamamos, a dar cursos e palestras no campo da parapsicologia, paranormalidade e poder da mente. E é um processo de autoconhecimento fantástico, especialmente naquilo que muitas vezes a nossa vida está bloqueada. Então, a você tomar conhecimento e consciência do seu potencial mental presente naquilo que nós estudamos como paranormalidade, mas também no poder da mente, que é a capacidade que o ser humano tem, pelo poder da mente, de perceber à distância os chamados fenômenos de telepatia e outros na área da percepção extrasensorial. Mas também na capacidade da mente de atuar sobre a matéria, seja a matéria do seu corpo, seja de outros seres vivos, plantas e animais, que você pode fazer. E nós tivemos presente em nossa vida, nas nossas pesquisas, um personagem fantástico chamado Frei Urbino Bach, que fazia a imposição das mãos, que no fundo é a mesma técnica que é ensinada por aí, chamada Reiki. Então, pela figura das mãos é canalizada essa energia para melhorar a paz interior das pessoas, para melhorar também a sua saúde, vida e vitalidade e vigor do seu organismo. No segundo ano, que nós chamamos de CAOP segundo nível, nós desenvolvemos um aprofundamento maior no processo de autoconhecimento, porque estudamos exatamente aquilo que já falei, a relação existente entre fenomenologia paranormal, sobrevivência e estrutura das personalidades. Então, nesse programa, nesse ano, que é o segundo ano do curso, a pessoa sai habilitada para ministrar cursos e palestras na área das instituições, tanto para ajudar famílias, quanto para ajudar empresas, quanto para desenvolver atividades, orientação de todas as outras instituições.
mas especialmente é um profundo processo de autoconhecimento das pessoas que estão presentes no curso. E depois vão saber ajudar as outras pessoas, porque conhecer-se é talvez hoje a riqueza maior existente no planeta. Já se disse que houve um tempo que a riqueza maior era ouro. Depois vieram outras coisas e ultimamente estivemos presentes aí um valor imenso no petróleo. Agora, depois veio a máquina a vapor e companhia, ou junto ainda antes do petróleo, a máquina a vapor, etc. Mas hoje se diz que a riqueza maior presente na espécie humana hoje é o conhecimento. Eu digo que nós do IPAP temos isso aperfeiçoado um pouquinho mais no processo ímpar de autoconhecimentos que nós podemos colocar à sua disposição, e isso também é desenvolvido no segundo ano do curso. No terceiro ano do curso, bem, os dois primeiros anos, CAO primeiro e segundo níveis, hoje também é apresentado como COP, curso de especialização em orientação parapsicológica social e institucional. No terceiro ano, nós desenvolvemos o processo terapêutico de forma mais incisiva, incluindo a hipnose, a regressão de memória e etc. O processo terapêutico propriamente dito. E que tem a essência fundamentada na reprogramação pela compreensão. Reprogramação de quê? Do subconsciente. Organizar a nossa mente de forma profunda, eliminando fobias, medos, tudo que deixa você preocupado, confuso, etc. Inclusive, da nossa maneira, dar contribuição também para a área médica, na área da ajuda, na solução da depressão, da síndrome do pânico e outras tantas coisas. Mas também pela hipnose e auto-hipnose, desenvolver as suas potencialidades superiores. Não só a paranormalidade e o poder da mente, que já foi estudado anteriormente, mas muito mais do que isso. Então, a terapia vista como um todo, nós falamos que a nossa terapia é holística, isto é, que abrange o ser humano como um todo. Há muito tempo que se fala em terapia baseada na relação corpo-mente, mente-corpo. Os romanos já falavam mens sana in corpore sano. Então, isso é aprofundado de forma detalhada e treinando várias técnicas, treinando inclusive como utilizar a prática de hipnose, para tendo na técnica de hipnose e no processo de regressão de memória, um caminho para acelerar a compreensão profunda e organização mental, para que você possa cada vez mais gozar de uma saúde melhor, de uma autoconfiança maior, de uma determinação maior e traçar um projeto de vida significativo para você e também dar contribuições para a sua família, para as pessoas à sua volta, para a sua comunidade e, por que não, para o seu estado, para o seu país e para o nosso planeta. Então, esse é o grande objetivo do terceiro ano do nosso curso, chamado CAOP, terceiro nível, ou hoje também CAOPP, curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica pessoal. Então, tudo isso você pode também acessar pelo nosso portal, como eu já disse, www.sistemagrisa, Sistema Grisa é uma palavra só, Grisa, grisa.com.br. Mas também nos nossos livros, que você pode acessar lá no site da LIPAP, lipappi.com.br. Então, além do mais, você pode obter mais informações no site também do nosso sindicato, chamado SIMPASC, Sindicato dos Parapsicólogos Clínicos do Estado de Santa Catarina.
E também, agora, com os nossos vídeos, que você poderá adquirir os DVDs do nosso programa. Você já, como eu já disse, tem 20 programas de 15 minutos que nós já levamos ao ar. E desses, você encontra 5 DVDs. Cada DVD tem 4 programas. E de agora em diante, cada 2 programas de meia hora, também haverá um DVD à sua disposição, que você pode acessar lá pelo site da Lipap ou pelos nossos telefones, etc. Bem, também eu gostaria de enfatizar agora que o IPAP é um instituto de permanente desenvolvimento, de pesquisa, ensino e terapia, hoje mais voltado para orientação parapsicológica, a terapia integral do ser humano, para que você, como eu digo sempre, não se trata de culpar pessoa alguma. Quando alguém vem buscar uma ajuda, uma orientação, eu sempre digo isso. Não se trata de culpar pessoa alguma. Chega dessa maldita culpa que tem prejudicado tanto a espécie humana ao longo dos milênios. Trata-se sim de analisar e perceber a situação, o que aconteceu, para desenvolvermos um processo para levarmos a construir uma vida melhor e sermos mais felizes. Então, até a próxima quinta-feira estaremos aqui com você. Ou então, pelos caminhos que já traçamos hoje. Obrigado.